Luthier e pesquisador da música negra tradicional do interior dos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e São Paulo, o meu convidado de hoje é um incansável militante da luta antirracista e da cultura negra no Brasil. Eu vou conversar com o músico e professor Espírito Santo. Espírito Santo, prazer enorme te receber aqui. Vamos aqui assistir umas imagens de um projeto que você realiza por muitos anos e que eu acho muito interessante. Vamos lá. Music Fabric, sim, né? Sim. É um projeto que você iniciou, acho que é em 1995, é isso? 95. Lá na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Qual foi o objetivo desse projeto? O que te levou a criar esse projeto? Como é que estão as coisas hoje? Fala um pouco aí sobre Music Fabric. Eu tinha acabado de voltar da Europa, né? Fiquei lá uns 3 anos, né? E na volta, no retorno, eu me envolvi com as ideias, né, que eu trouxe da Europa, que era um novo mundo, né? Comecei a lecionar essa questão de fabricação de instrumentos lá. Inclusive o nome do projeto é Music Fabric porque é alemão. E esse momento era muito rico no Brasil porque a gente estava vivendo um processo de programas, né, de iniciação, capacitação de jovens, né? A cultura, as ONGs estavam num momento muito rico, né? E a cultura começava a entrar no campo das políticas públicas, né? Nesse você viu que nesse momento era um momento ideal para... Exatamente, né? E nesse exato momento eu recebo um convite para trabalhar num programa muito interessante de educação pública do Darcy Ribeiro, né? Que eram os CIEPs, né? E comecei a fazer coordenação de artistas, né? Eram artistas locais, né? Que eu coordenava, etc. e tal. Em paralelo, comecei a lecionar na UERJ e me foi proposto criar um projeto, né? Que fosse dentro do âmbito de uma moda Era um projeto de extensão universitária, né? Exatamente, o projeto de extensão universitária. O contexto da educação no Brasil era o construtivismo, né? Então tinha esses links, né, para mim criar, né? Um projeto que ligasse a minha experiência, que era de músico e de artesão, com a educação pública, né, sendo deflagrada, né, pelas ideias do Darcy, e a questão da pedagogia musical, né, desses conteúdos serem inseridos dentro da universidade. Agora, esse projeto você fabrica instrumentos, inventa instrumentos, cria instrumentos diferenciados a partir de vários elementos. Eu te pergunto, qualquer coisa pode virar um instrumento? Dá para tirar som de qualquer coisa? Como é que é isso? Não é tão radical assim. Qualquer coisa que vibre, que tenha dureza, né, para vibrar e produzir um movimento no ambiente, né, que seja capaz de produzir som em si, é passível de virar um instrumento musical. Que material mais inusitado você já transformou em instrumento? Difícil saber, porque foram muitos, né? Alguns aí, fala alguma coisa que alguém assim pensa, como não pode ser instrumento? Eu gosto muito de objetos, né? Transformar objetos em instrumentos de música, né? Que tipos de objetos? Por exemplo, um cabo de vassoura com uma lata de leite ninho. Aí isso faz o quê? Uma guitarra? Dá uma guitarra maravilhosa.
O meu trabalho se liga a um negócio chamado linguagem musical, né? Então, o que eu descobri, entre aspas, né, é que fabricando instrumentos de música, você aprende música muito melhor do que de qualquer outra forma, né? É mesmo? Influencia no Então, aprendizado? essa é a intenção, não é fazer o instrumento em si, é transmitir para as pessoas fundamentos da linguagem, que a música é uma linguagem, né? Não pode esquecer isso. Não é meramente uma coisa para entreter as pessoas, né? Música é uma linguagem muito poderosa, inclusive, né? E que você transmitindo às pessoas o poder de fabricar instrumentos de música é uma grande descoberta, né? Para a educação, inclusive. A educação pública devia trabalhar mais com isso, né? E eu utilizo a reciclagem exatamente por isso. Porque você acaba também educando, né? A música como um processo de educação mesmo, né? Que você desmistificando aquela coisa de que o instrumento de música é um objeto muito complexo, inatingível, etc., né? inatingível, etc., mas que não, que são objetos que você transforma em a música, tira a música deles. Agora, você dedicou e dedica, né, muito tempo da tua vida à pesquisa, né, dos ritmos tradicionais. Da onde vem isso? Por que você interessou e por que é importante trazer essa sonoridade para os nossos dias? Isso tem muito a ver com minhas origens, né, pessoais, né? Eu sou um negro suburbano, né? Filho de uma primeira geração de negros vindos do interior do Brasil, da roça, né? E virando músico já na pós-adolescência, eu descobri que a música que eu ouvia das pessoas anteriores a mim, da minha mãe, dos meus tios, etc. e tal, era uma música que não tocava no rádio. Ou se tocava era de uma maneira muito cifrada, né? E comecei a pesquisar exatamente por isso. Eu queria produzir uma música que fosse representativa da minha origens, né? Mas que também fosse aquela que tocava no rádio. Porque na minha adolescência eu fiquei muito marcado pela música que até hoje as pessoas se marcam, que era a música negra americana, né? Então eu sou de Padre Miguel. Isso te causava um incômodo, um certo incômodo. Eu sou de Padre Miguel, um bairro muito famoso aqui no Rio, né? E de maioria negra, etc. e tal, né? E me marcou muito ouvir no rádio, andando pela rua, aquela música que eu sabia que era de negros, né? Mas que não era brasileira, né? E me tocava dizer, nós temos também uma música tão poderosa como essa, mas ela não toca no rádio. Isso é um paradoxo, né? Um problema, né? E eu virei músico, inclusive, por isso. Comecei a pesquisar por isso. Descobri, num segundo momento, que os instrumentos musicais com os quais aquela música podia ser feita também não existiam, né? Eu precisava aprender a construir essas coisas, né? A fabricar essas coisas. Tudo começa daí, do impacto que a minha infância me deu na relação entre tudo que eu vi em Padre Miguel, de pessoas negras e do rádio, etc., e o que o Brasil não mostrava, não aparecia em lugar nenhum. E aí nessa pesquisa, o que você descobriu nessa pesquisa que seja assim revelador e que foi uma novidade para você e que você pôde apresentar para as pessoas? O que você destacaria nesse teu trabalho de pesquisa? Descoberta, né? Isso, exatamente. É a enorme, né, a gigantesca invisibilidade da cultura brasileira, que é majoritariamente negra, né? Mas que parece que é um esforço enorme da sociedade, um equívoco terrível do Brasil, né? Se envergonhar dessa riqueza. Que nem tem nada a ver diretamente com racismo só. É um problema da sociedade brasileira, né? Ela é isso, mas ela morre de vergonha, ela tem vergonha disso, ela tende a esconder isso. É o resultado da colonização, né? Exatamente. De querer ser o outro, né? De negar o que é para uma situação colonial ainda, né? Tanto que o esforço não só de ativistas e militantes, como de artistas também, tem que ser esse, né? De quebrar esse muro, que é um muro que não nos separa como negros e brancos, né? É um muro que imbeciliza, né, uma sociedade inteira, né?
Porque é a cultura do Brasil que está sendo escondida, né, omitida, etc. E tal. E é a coisa de negar a sua própria identidade, né? Falando em identidade, você me traz um instrumento que eu acho maravilhoso. Agora, esse é um instrumento muito antigo, né? É. Esse aqui é a calimba, é esse o nome? Essa aqui, a calimba, tem um nome, é um nome mais popular, né? Porque na África do Sul, há não muito tempo atrás, nos anos 70, uma fábrica criou-se, um antropólogo criou uma fábrica desse tipo de instrumento, que é muito comum ali na região, e a marca era calimba, né? Mas ele tem muitos outros nomes, né? Em Angola ele chama Kisanje, por exemplo, né? Uma região mais ao sul da África se chama Imbira, né? Zimbábue, Moçambique, etc. e tal. É um instrumento muito curioso porque ele só existe na África. Mais curioso E é ainda, muito antigo. muito antigo. Aí me chama a atenção isso aqui. Isso é metal. Isso é metal. E um instrumento tão antigo da África que se usava metal, isso nos dá a entender que eles já tinham a habilidade para trabalhar com metal. Exatamente, é uma constatação fantástica que você está fazendo. Esse instrumento demonstra, né, cabalmente, que as pessoas na África, né, provavelmente antes até do Egito, né, Já dominavam a tecnologia. dominavam a tecnologia, o know-how da manipulação dos metais. Né? E ele marca isso. Né? Isso é muito interessante. Além de marcar também uma outra questão muito do aspecto musicológico, né? Que é o fato das pessoas dominarem a linguagem musical no sentido de produzir melodias e harmonias e tal, como linguagem mesmo. Conseguir transmitir coisas organizadamente com os sons, né? Como que é o que ocorre. Tira um sonzinho aí pra gente ver como é que é. Sonzinho pra gente daqui? É. Bom, ela está afinada, né, numa escala que eu gosto de tocar. E assim o som da calimba. Eu vou fazer um pequeno intervalo e já já a gente volta. Fique com a gente. Hoje eu estou conversando com o músico e pesquisador da música negra tradicional, Espírito Santo. Espírito Santo, vamos ver aqui mais um VTzinho que a gente separou para você? Espírito Santo, o que é o Vissungo? O Vissungo é um grupo que se dedica ao resgate da cultura afro-brasileira, principalmente da música, há mais ou menos 13 anos já. Mas a gente já tem essa proposta há muitos anos, né? Que a gente acha que a música do negro do Brasil, ela precisa sair do escaninho que ela foi colocada de que é uma música simplesmente folclórica, né? Então a gente está, após essa pesquisa toda que a gente realizou com instrumentos e com a música dita folclórica, né? A gente está procurando fazer com que ela seja vista agora como uma música contemporânea, né? Uma música de pessoas desenvolvidas do século XX. Samuca, como se dá a escolha ou a pesquisa? A gente há uma certa dificuldade, né, aqui no Brasil, né, falta de dados, vamos dizer assim, né, técnicos para você construir um instrumento, né, afro-brasileiro ou africano. O que representou o filme Chico Rei para o grupo Vissungo? Bom, o Chico Rei foi uma experiência marcante, né, para o grupo. Porque no Chico Rei a gente começou a desenvolver esse trabalho de oficina de instrumentos de música mais profundamente, né? Porque a gente foi convidado para construir instrumento de cena, né? O Chico Rei também representou um disco, né? Que é o único disco que a gente tem até hoje, nesses 13 anos. A gente tem 80% desse disco, né? E significou também essa passagem da gente, né? A gente se considerou realizado num trabalho de pesquisa folclórica, né, digamos assim, com o Chico Rei. Após o Chico Rei, a gente se sentiu à vontade para desenvolver o nosso trabalho para esse sentido de música negra contemporânea que a gente está fazendo agora. Grupo Vissungo,
Qual foi a importância desse projeto aí na tua trajetória, na tua carreira? Olha, tem um detalhe curiosíssimo, eu tive um início de carreira como músico individual comum, né? Inclusive ganhei um festival na TV Globo e tal, né? E estava envolvido na época, isso é bom frisar também, com política, né? Estava envolvido com a luta armada, inclusive, né? Só que foi um período... Você foi preso e tudo, eu fui né? preso. Foi preso Fiquei político. quase cerca de 2 anos preso político. Ele é DOPS, né, da Rua da Relação, Exército, Ilha Grande. Passei por essa experiência, né? Essa Muito triste positiva em certos experiência, sentidos, né? Qual foi o lado positivo dessa O experiência? positivo é a visão que eu tenho de Brasil hoje, né? Que é um pouco diferente da maioria das pessoas, né? Como eu não me envolvi com política depois, né, eu vi uma pessoa que pode ter uma visão mais clara, né, do que conheci pessoas que hoje chegaram ao poder, etc. e tal. Mas o que eu digo é o seguinte, a minha veia musical individualista, né, de músico, artista, eu ia ser um Djavan desses aí. Depois da prisão, ela vira uma experiência aumenta em mim, né, essa experiência de música coletiva, né? E começa a fazer música, o meu trabalho individual junto com outras pessoas, envolvendo nele a necessidade da pesquisa profunda. A música passa a ter uma ação política na sua vida. Exatamente, ela passa a ser a minha militância, né? Meu foco de militante passa a ser a música, né? Muito intensamente até, né? E nesse processo aí, o Vissungo foi extremamente a síntese desse momento. Então. Essa marca. Agora, o Vissungo também tem um fator curioso, que é o seguinte, eu descobri num certo momento, que é exatamente esse momento, anos 70, por aí, que eu, além da pesquisa da música, podia fazer outras coisas, né? E uma delas foi escrever um texto para teatro, no qual eu tive que fazer uma pesquisa num livro emblemático, né, da etnografia brasileira, chamado Negro no Garimpo, em Minas Gerais. Muita gente conhece. E esse livro me levou para um caminho de pesquisa de um certo tipo de música, né, chamado Vissungos, né, que era praticado por escravos vindos de Angola, que mineravam ouro e diamante, então, a origem etc, desse nome vem dessa região. A origem do nome é essa, né? E eu enveredo por isso, não fazendo o grupo, não fazendo só Vissungo, mas fazendo a trilha do espetáculo, que afinal não chegou a estrear, né? Mas o grupo sobreviveu. Continuamos a fazer pesquisas de Vissungo, mas também de outros gêneros, e descobrimos que era um mar, né, de gêneros musicais que existiam, né? E o curioso de tudo, para finalizar esse pedacinho, é que descobri eu e meu irmão, Lula, né, que trabalha comigo até hoje também, que éramos os dois descendentes, não sabíamos disso, descendentes diretos de pessoas que viviam em Diamantina, naquele local, e que eram negras, provavelmente, quase certamente vindas de Angola, e quase certamente cantores, né, praticantes daquela mesma coisa chamada Vissungos, né? Ou Isso seja, só o poder ancestral para poder explicar isso, exatamente, né? Como vocês foram levados exatamente quase que atraído para a raiz, né? Para que da onde que vocês vieram, né? Isso é tanto muito interessante. Que do ponto de vista das pesquisas que faço hoje, além da música, né, no campo da etnologia, etc. e tal, a linha principal, o que mais me atrai é essa pesquisa de Vissungos que eu continuo a fazer até hoje. Interessantíssimo. Você é um cara que a música, ela te abre um leque enorme de possibilidades, né? Você transita pelo cinema, pelo teatro, pela literatura. Esse livro do samba ao funk do Jorjão, você está reeditando esse livro, não é? Esse livro é de que época? Esse livro ele foi a primeira edição de 2011, né? Eu tive a sorte de conseguir reeditá-lo agora tão rapidamente, né?
E o título tem até que dar uma explicação do que seja, né? Do samba ao funk do Jorjão. É uma espécie de linha do tempo, né? Entre o samba, essa coisa tão emblemática do Brasil, tão antiga também, né? E o funk, que hoje é um mistério absoluto. É, né? tão emblemático como foi o samba. Que quer dizer, né? significar uma série de coisas, né? Mas é, enfim, é um livro de etnomusicologia que tenta fazer uma linha de tempo entre a história da música negra do Brasil, do samba ao funk do Jorjão, de ontem para hoje. Ou seja, um livro extremamente atual. Eu acho que sim. Mas então, Espírito Santo, eu queria... eu tenho mais um vídeo aqui, vamos... Olha aí, de novo o Grupo Vissungo. Que prazer, que maravilha, que presente poder ver retomada esse trabalho e essa postura bonita de fazer música brasileira. É um prazer muito grande, uma honra muito grande retornar, estar de novo com vocês e ver que não foi em vão o trabalho, né? Onde estiver o Vissungo, apareçam, vocês vão sentir, no mínimo, felicidade. Quando você olha para trás, qual é o sentimento que vem? Olha, muito orgulho, sabe? E muita surpresa também, né? Eu não sei se eu estou na faixa dos 70 anos, ingressando nesse... Eu não sei se todo mundo de 70 anos tem essa sensação. Provavelmente sim, que você faz muita coisa na vida, né? E você produziu muita Mas, coisa. por outro lado, acho que eu produzi bastante e tenho orgulho disso, né? Pretendo produzir mais ainda. Agora, você acha que esse trabalho, de uma certa forma, ele trouxe algo para essa geração, a geração posterior à sua? Se ele trouxe algo... tem bons exemplos, né? Eu tenho dois exemplos bem recentes, aliás. Um deles, bem importante, que é um historiador chamado Flávio Gomes, muito famoso hoje em dia, e que declara sempre que lhe solicitam, né, o fato de ter sido isso, ter virado isso, por conta de ter visto esse trabalho do Vissungo quando ele era pós-adolescente, né, começando. Tá? E o que estimulou ele a estudar história, a virar um historiador, especialista em história social da escravidão, né, é o fato de ter visto a gente. Né? Agora, eu não sei se a gente influenciou muita gente. Né? E eu falaria da minha geração de ativistas do movimento negro como um todo. Né? Eu acho que, de alguma forma, hoje, a gente está vivendo um momento no qual é necessário muita autocrítica. Né? A gente precisa avaliar realmente o legado dessa minha geração, né? Que é positivo em alguns aspectos, né? Mas que eu considero negativo em alguns, e isso precisa ser visto. Né? O que negativo, na sua opinião? Um dos aspectos negativos, por exemplo, é o fato do atrelamento dessa geração, não toda, né, mas de uma maneira bem significativa, o atrelamento dela à política, né, partidária, por exemplo. O fato do movimento ter se entregue a um governo, né? Isso é uma coisa terrível. Você acredita que a questão racial ela está acima de qualquer sigla partidária? Que quando você mistura essas coisas, inviabiliza uma, é isso? Você inviabiliza, porque todo atrelamento, você se submete àquilo. Né? É como se reescravizar de novo, né? Você está se submetendo a uma determinação de uma política que pode não ser a sua e que realmente não era nossa. Né? A gente está agora, nesse momento, eu inclusive proponho que se faça isso, né, com urgência,
uma revisão profunda dessa nossa trajetória, da minha geração. Esse povo que começou a militar nos anos 70 e tal, que deu no MNU, que deu essas coisas. Até mesmo porque está tudo tão estranho no momento, né? O mundo parece virando de cabeça para baixo, né? Revisão. Espírito Santo, me dá suas mãos aqui. Olha, muitíssimo obrigado por ter vindo. Obrigado pelo que você representa, pelo que você é, por tudo que você produziu e continua produzindo. Os parabéns, muito obrigado por tudo. Obrigado a você. Sei que só estou aqui por causa de gente como você. Tá? Obrigado. Eu conversei com o músico e pesquisador Espírito Santo e para rever essa entrevista ou qualquer outra edição do programa é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou cultine.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. O estrangeiro espera do Brasil esse reconhecimento de vozes negras, enquanto aqui no Brasil, o Brasil, com a sua mania de ser branco, ou com o seu elogio da mestiçagem, mas uma mestiçagem que tende-se a embranquecer, então o Brasil tem essa tendência de esquecer a sua história.